Olá pessoal, o tema do vídeo de hoje é como revisar todos os assuntos do seu edital, como fazer essa revisão, principalmente quando a gente está nesse período de reta final próximo da prova. Então, antes de mais nada, meu nome é Mirelle, eu sou uma concurseira concursada, já estou há alguns anos aí trabalhando com concursos públicos, criando materiais, fazendo mentorias, consultorias, planejamentos, então já tem um tempo que eu atuo nisso e atualmente eu estou aprovada no concurso da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul e aguardando as próximas etapas do concurso. E antes que vocês comecem a falar, mas para estudar para concurso eu preciso ter um monte de material, eu preciso ter um cursinho, eu preciso ter um computador, eu preciso ter tablet, você não precisa de nada disso, até porque quando eu comecei a estudar, até eu ser nomeada no meu primeiro cargo público, eu estudava só com o material que eu tinha, com umas 2 canetas no marca-texto, não tinha um monte de caneta, não tinha tablet, tinha só um notebook travado. Então você consegue sim estudar com as ferramentas que você tem agora e eu vou começar explicando para você sobre a revisão. E para quem está assistindo o vídeo aqui, saiba que a gente está fazendo uma sequência de vídeos falando sobre ferramentas de estudo e outras técnicas também para memorização. E esses vídeos eles vão ser divulgados através do Instagram, onde vocês vão poder pegar o link para assistir os próximos vídeos. Então, começando o nosso assunto sobre revisão. Primeira coisa que você tem que ter em mente é que o material ele precisa ser enxuto. Você não vai fazer a revisão através da leitura de grifos. O que seriam os grifos? As marcações que vocês fazem no material extenso ali do cursinho ou em algum PDF ou da própria lei, porque a maioria das pessoas não vai conseguir ler apenas o que foi grifado, vai acabar relendo o artigo inteiro, ou aquele parágrafo inteiro, ou o PDF inteiro, que é pior. Você não vai estar fazendo um reestudo de todo o conteúdo. A revisão é apenas uma recapitulação ali dos principais pontos para conseguir memorizar, fixar melhor essas informações na sua cabecinha. Então, o que a gente precisa ter em mente? Um material específico direcionado para revisão. Esse material pode ter sido confeccionado por você. Pode ser um mapa mental, pode ser um resumo, pode ser através apenas de ferramentas ativas de revisão, como, por exemplo, as questões, flashcards, enfim, a gente tem diversas ferramentas de revisão e aí fica o alerta para vocês. Testem essas ferramentas. Não vão apenas pelo que as outras pessoas falam de só funciona o material se você tiver criado por conta própria, ou só funciona se for flashcard, só funciona se for questões. Vocês precisam fazer os testes de vocês. E agora eu vou contar um pouquinho da minha experiência em relação a testar essas ferramentas. Quando eu comecei a estudar, a minha revisão era relendo, por exemplo, as anotações que eu tinha feito de videoaulas dos professores. Só que as anotações, geralmente as anotações de concurseiro iniciante são extremamente extensas, a gente anota cada respiração do professor e acaba não sendo um material bom para revisar, porque você vai ficar muito tempo relendo tudo que anotou da aula. Então, eu passei por uma adaptação e comecei a testar essas ferramentas. E foi assim que eu criei os mapas resumo, que vocês têm acesso inclusive no meu perfil, que são resumos dos conteúdos mais importantes aí para concursos. Já são mais de 15 disciplinas. Então, conforme eu fui estudando para diversos cargos, eu fui criando esses mapas resumos, que é bem resumidamente o conteúdo contendo legislação, doutrina e jurisprudência. Então, eu acabo revisando já tudo em um único material e eu me apego nele do início ao fim da minha preparação. E aí que vem mais um ponto muito importante para vocês. Vocês precisam escolher o material, a ferramenta, depois de ter feito os testes e ter visto qual que é a ferramenta que funciona melhor para vocês, e se agarrar nesse material, se agarrar nessa ferramenta, principalmente no pós-edital, e não ficar mudando de material, tá sempre trocando, porque a gente cria uma memória, associa aquele conteúdo daquela determinada forma de organização. Então, por exemplo, se você é acostumado a estudar por mapa mental, por resumo esquematizado, a sua memória já vai trazer a informação, às vezes, localizada em determinada parte da página, você já vai saber procurar quando tiver que fazer uma revisão, procurar uma informação que você viu em determinada questão e quer conferir no teu material de revisão, você já vai ter aquela memória de onde está a informação. E por isso é muito importante permanecer com um único material de revisão, e nesse material você vai acrescentando alguma informação que veio de questão. Então, eu errei a questão, vi o meu material de revisão e acho que dá para complementar, dá para colocar um exemplo, dá para colocar um mnemônico. Então, você vai pegar e trabalhar em cima desse material da ferramenta que você escolheu. Então, por exemplo, escolhi mapa resumo, mapa mental. Vou complementando com uma informação que outra ali que eu achar interessante, conforme eu for assistindo vídeo aula, lendo algum PDF, fazendo questões. Gostei mais de estudar por questões. Você pode estudar só por questões e, por exemplo, criar um caderno do erro. Revisar por questões e criar o seu caderno do erro. Então, errei uma questão, ao invés de eu ir fazer a anotação num resumo, em algum outro esquema, eu vou fazer essa anotação no meu caderno do erro. Então, errei a questão por X motivo, por Y motivo, porque o prazo era esse e eu confundi com esse outro prazo de uma outra parte lá do processo.
Então, fazer essa anotação faz com que a gente crie uma memória até sentimental em relação àquele erro, para a gente não errar novamente o mesmo assunto. E, periodicamente, você vai reler esse seu caderno do erro, e é interessante que ele seja digital. E, para falar um pouquinho mais sobre o caderno do erro, a gente vai ter que fazer um outro vídeo à parte. Se vocês quiserem, vocês podem me mandar mensagem, seja no Instagram ou deixar um comentário aqui, que daí eu gravo um vídeo só sobre o caderno do erro. Mas, enfim, e isso você vai poder fazer quando quiser fazer revisão por questões. Então, criando o caderno do erro já é uma ferramenta de revisão. Outra coisa, vocês podem usar flashcards. E aí tem flashcards prontos para comprar, vocês podem criar os próprios flashcards. Podem criar flashcards só com os erros. Então, com base nas questões que você erra, criar certas perguntas e afirmações, colocar as respostas ali no flashcards. E aí tem aplicativos que vocês podem usar também para os flashcards e usar como uma forma de revisão. Só deixo um alerta em relação também aos flashcards, que não vale a pena vocês terem uma grande quantidade de flashcards para revisar, porque isso vai apenas gerar ansiedade para você. Então, tente evitar os flashcards, aqueles que são, por exemplo, 10.000 cards para revisar determinados conteúdos ali para um edital específico, porque é extremamente extenso, você não vai conseguir finalizar e vai apenas te causar ansiedade. Então, tenha em mente que testar todas essas ferramentas que eu mencionei aqui e outras que vocês forem descobrindo ao longo do tempo, forem vendo, é muito importante, porque o que funciona para determinado concurseiro, para determinado colega que vai estar no Instagram falando eu fui aprovado estudando dessa forma, pode ser que não funcione para você. É legal se inspirar nos outros assim e pegar determinadas dicas, é legal, mas a gente tem que aplicar no nosso estudo e ver se realmente funciona para poder fazer uma seleção. Então, ó, eu funciono melhor estudando dessa forma, eu vou estudar dessa forma. Está funcionando, está me dando resultado, estou com um percentual de acertos bom, estou vendo a minha evolução, continue. Está com o percentual de acerto estagnado, teste outras ferramentas e veja se vai te dar o resultado para conseguir selecionar antes do pós-edital. Chegamos no momento de pós-edital. Então, tecnicamente, você já deve ter feito essa análise de todas as ferramentas, testado, visto quais que deu um resultado melhor para você, com um percentual de acertos maior, que você conseguiu se desenvolver. Então você já tem essas ferramentas que você quer utilizar no seu pós-edital. E o que acontece? A gente tenta fazer o estudo da teoria, seja por PDF, vídeo aula, enfim, o material que você mais se identificou, antes do edital. Então saiu o edital, o ideal é que você já esteja preparado, tenha pelo menos uma bagagem, vamos dizer assim, de outras provas, para quando vir o edital novo você apenas e estudar os conteúdos novos que vieram, você não tinha previsão de vir aqueles conteúdos, então você vai estudar conteúdos novos e revisar esses conteúdos antigos que você ou já estudou para outras provas, ou você já tinha bagagem. Então o ideal é não assistir videoaula e nem ler materiais extensos no período do pós-edital, pelo menos em relação ao que você já tem bagagem. Então, por exemplo, eu já assisti uma vez videoaula de determinado conteúdo, eu já li um PDF de 100 páginas daquele conteúdo, eu não vou voltar no pós-edital naquela videoaula de novo, naquele PDF extenso. Tecnicamente eu já aprendi aquele conteúdo, eu já entendi, e eu preciso partir para materiais mais objetivos e diretos para conseguir revisar todo o conteúdo do meu edital naqueles 2, 3 meses que eu tenho até a prova. Então o que a gente vai fazer? Vai pegar um material bem objetivo, seja ele criado por você, ou se você decidiu adquirir de outra pessoa, o que não tem problema, não vai te gerar nenhum prejuízo, porque você vai ter o conteúdo resumido ali e vai conseguir fazer a revisão do edital por completo e partir para questões. Então, quem não tem tempo, realmente, olha, eu não tenho tempo, eu vou ter um tempo limitado para estudar, não vejo nenhum malefício da pessoa adquirir um material feito por outro para fazer esse estudo, porque você não vai conseguir, por exemplo, com 2, 3 horas de estudo, rever todo o conteúdo de um edital ali no período pós-edital e criar um material de revisão do zero. Não tem como fazer, gente, eu falo por experiência própria. Eu levei 2 anos para criar cerca de 10 disciplinas aí dos mapas resumo, e depois ao longo de mais 1, 2 anos eu fui criando mais 2, 3 disciplinas, então é uma coisa que leva muito tempo para você fazer e ter um material de revisão de qualidade. Então assim, o que importa é você selecionar esse material e ficar com ele do início ao fim. Saiu o edital, se agarrar nesse material e fazendo suas anotações por cima, seus rabiscos, colocar determinados alertas ali de conteúdos que você viu nas questões. Então o importante é você se agarrar a um único material e não ficar tentando conciliar várias coisas. E o que eu indico então, assim, ó, dica final em relação ao estudo e à revisão do pós-edital. Além de material enxuto, você escolher um único, se agarrar a esse material e ter 2 ferramentas, uma que seja de revisão por um estudo mais ativo e outra que seja por um estudo mais passivo. A de revisão de estudo ativo você pode fazer por questões, por flashcards, enfim, tudo que faça você realmente se perguntar sobre o conteúdo, pensar sobre o conteúdo antes de saber se você acertou a resposta, antes de ver
de ler em algum material qual que seria a resposta. Isso você consegue fazer por questões e também pelos flashcards. Os flashcards tanto podem ser de afirmações, para você dizer se está certo ou errado, como pode ser uma pergunta aberta que você tem que conseguir responder de forma oral ou escrita. Então são ótimas ferramentas de estudo ativo para você fazer revisão. E eu sempre gosto de conciliar com um material de estudo passivo, com uma leitura, que é pra gente não deixar lacunas. Quando a gente faz questões, aparecem os assuntos mais cobrados pelas bancas, você não vai conseguir esgotar as questões que tem, por exemplo, numa plataforma de questões, então não tem como a gente rever através das questões todo um conteúdo. Dando um exemplo, né? Por exemplo, todos os direitos fundamentais, fazer a revisão apenas através de questões não tem como a gente fazer, porque a gente vai selecionar uma determinada quantidade de conteúdos e vai vir bem misturado, você não vai revisar todo o conteúdo. Então, fazendo uma revisão também através de uma leitura, você consegue preencher lacunas. Por mais que a leitura não vai trazer uma memorização tão efetiva assim para você, você não vai lembrar de exatamente tudo, 100% do que você leu, você vai memorizar parte e isso vai preencher lacunas que as questões vão deixar, por causa da seleção que a gente faz, né, de questões, dessa bateria de questões que não engloba todo o conteúdo. Então, misturar essas duas ferramentas, para mim, deixando bem claro, assim, pela experiência que eu tenho, pelos concursos que eu já fiz e pelas mais de 200 pessoas que eu já atendi nas consultorias, aí nas mentorias, fazer a mistura dessas duas ferramentas é o que mais dá certo e o que faz que a gente consiga memorizar uma quantidade maior de informações. Então, sobre ferramentas de revisão e a revisão no pós-edital é isso. Você pegando essas ferramentas que são de estudo mais direto, uma ferramenta bem resumida e um material resumido para você estar fazendo a leitura e aliar as questões, você vai conseguir revisar todo o conteúdo do seu edital, mesmo estando nesse período ali de reta final. Nas 3 últimas semanas você consegue revisar todo o conteúdo tendo um material direcionado e resumido. E não esqueçam de acompanhar nossos vídeos. No Instagram eu vou liberar algumas postagens na qual vocês conseguem o link para vir aqui no YouTube e assistir esse resumão sobre certas ferramentas de estudo e indicando para vocês outras ferramentas que vocês podem estar testando e algumas técnicas também que já funcionaram para muitas pessoas.